Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo estejam com vocês. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília de Braz de Pina, e esse é mais um Santo do Dia. Hoje, dia 9 de junho, a igreja faz memória àquele que é considerado o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. Muitos acham que ele é brasileiro, não é não. Ele nasceu filho de nobres em 1534 numa ilha da Espanha. Onde viveu até os 14 anos. Depois foi mandado à Universidade de Coimbra para continuar os seus estudos. Era um jovem inteligente, estimado, querido, e parece com Santo Efrem. Ele tinha uma veia poética, gostava de compor, de proclamar poesias, era escritor. Inclusive, devido à sua voz harmoniosa, para os íntimos, era conhecido como Canarinho, né? Ele depois, lendo os escritos de São Xavier, ficou muito tocado e começou a sentir no coração um desejo de ingressar na vida religiosa. Mas foi apenas mais tarde, diante do altar de Nossa Senhora, em sua paróquia, que ele realmente decidiu se dedicar ao serviço de Deus, fazendo o voto de consagrar a ela todo o seu ministério, né? Aos 17 anos ingressou na Companhia de Jesus, de Santo Inácio de Loyola, e se torna jesuíta. E adivinha onde é a primeira missão dele? No Brasil, né? Ele chegou aí ao sul da Bahia e já passou uma grande dificuldade lá, porque um dos barcos onde ele estava, a sua comitiva, né, foi arremessado contra a rocha, se espatifou, tá? Mas ele estava em outro barco, nada sofreu, né? Já é o primeiro milagre aí, né? Depois o barco dele tem que ficar um tempo consertando, enquanto ele está parado ali na reforma do barco, ele começa a evangelizar nas aldeias. E ele conta um caso, né, de uma casa em que ele bateu a porta, tinha uma indiazinha quase morrendo, foi o tempo de chegar, né, conversar com os pais, batizá-la, e ele deu o nome a ela, imagina, de Cecília, né? Nós que temos nossa padroeira, Santa Cecília, e deu o nome de Cecília antes que essa indiazinha se encontrasse com o pai. Já no sul da Bahia, né, ali no sul da Bahia, ele foi migrando para São Vicente, uma capital, onde ali ele começou e ajudou, né, no embrião daquilo que seria a cidade de São Paulo, participou dessa conclusão, ele é muito homenageado lá, né, fundou uma escola, né, e ali começou o trabalho de evangelização dos índios, né, onde ele tinha especial predileção. Era um homem muito inteligente, ele falava tupi, aprendendo lá com os índios, né, ele falava latim, falava português, e uma língua brasilis, que era uma espécie, espanhol, evidente, né? E uma língua brasilis, que era uma espécie de mistura do português com o espanhol, que era a língua mais falada na época. Na verdade, aos seus irmãos de sacerdócio, ele ensinava o tupi, para ajudar na evangelização. E aos índios ensinava um pouco do português. Ele se preocupou não apenas em catequizar os índios, mas ajudar, digamos assim, a lidar com esse novo momento, né, de colonização portuguesa. Ele valorizou muito e foi muito importante para a educação indígena e para a preservação da cultura indígena. Ele ensinou e aprendeu muito com os índios sobre literatura, medicina, as questões locais, literatura, música, né? Era um homem que realmente contribuiu, né, para a preservação da cultura indígena, de tal maneira que ele escreveu, inclusive, uma gramática, né, em tupi, né, em tupi-guarani. Que sobrevive até hoje, é importante até hoje, né? Um homem que realmente valorizou a cultura indígena. Com a morte do seu provincial, o padre Manuel de Nóbrega, em 1567, ele se torna provincial do Brasil. Veja um capítulo curioso da vida de São José de Anchieta. Em 1555, com a chegada, né, dos franceses, ele ajudou nas batalhas de expulsão dos franceses, né? Foi amigo de Mendes Sá, né? Pessoal, e ajudou nessas batalhas, guerreou nas batalhas, né? Ele morreu em 1597 no Espírito Santo, foi beatificado por João Paulo II em 1980 e canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Né? Um homem que realmente amou o Brasil, amou essa tarefa dele de evangelizar no Brasil, deu toda a vida, né, por essa causa, e inspira a todos nós, né, para que também amamos o nosso país e que possamos sempre nos dedicar, né, a que Cristo seja conhecido e amado no nosso país. Onde quer que Deus nos colocou, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, em Braz de Pina, que possamos, a exemplo de São José, sermos evangelizadores com a nossa vida, né? Peçamos a bênção de Deus, então, né, que por intercessão de São José, que o Senhor te abençoe no dia de hoje, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.